Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma live aqui no canal Professor Nildo Moraes. Vocês são todos muito bem-vindos sempre aqui. Aliás, agradecemos a todos vocês aí que têm curtido esses vídeos, têm compartilhado. Desde já os convido a se inscreverem aqui, não tanto neste canal, também no canal do professor Samuel Merbach, que participa mais uma vez aqui comigo dessa live, dessa vez trazendo um assunto muito bacana. Eu, particularmente, gosto dessa área de filosofia, entra um pouco de teologia, entra um pouco de história, conhecimento, e o conhecimento ele nunca ocupa espaço, né? Então, sejam muito bem-vindos. Professor Samuel, muito bem-vindo, uma excelente noite para o senhor aí. Obrigado mais uma vez por participar aí conosco. Obrigado, professor Nildo Moraes, mais uma vez, uma live de um assunto bastante importante que aborda tanto a filosofia, a teologia, a sociologia, a história, vários ramos do conhecimento, né? Sim. E falar também, pessoal, dê o like, né? Nos vídeos, nos ajude a compartilhar e isso é bem importante. Ajude também a fortalecer o canal, se inscrevendo no canal do professor Samuel Merbach do YouTube, né? E hoje, então, temos uma parte importante da filosofia que ocorreu durante a Idade Média, né? A Idade Média que dura mais ou menos 1000 anos, ou seja, uma parte de tempo considerável na história da humanidade, né? Período em que a igreja exerceu domínio político, econômico, social, educacional, né? E em razão disso, então, a escolástica é uma escola de filosofia cristã. Perfeito. Professor, nós estamos falando de conhecimento, de sabedoria, da busca pela sabedoria. Eu acho importante a gente contextualizar, porque antes da filosofia, como era buscado o conhecimento, né? Eu acho importante a gente, apesar de ter um vídeo no seu canal, né? Falando sobre uma aula sobre esse tema, inclusive todos estão convidados a irem lá no canal do professor Samuel Merbach, depois da live, claro, e assistir tanto a live quanto essas aulas aí, muito interessante. Como o professor Samuel Merbach mencionou, o período, a Idade Média, né, durou quase 1000 anos, iniciando ali no início do 4º para o 5º século, foi até o ano 1400, quase indo aí para o 15º século da nossa era. Mas, e antes disso, né? E antes desse período, como era a busca do conhecimento, como as pessoas buscavam? Interessante que o senhor mencionou também sobre a união, né? Nesse período aqui da patrística, nós vamos analisar depois que existia aí uma integração entre a razão e a fé. Mas antes disso, existia essa dicotomia, existia essa diferença, existia... Como era buscado o conhecimento, professor? Então, olha só, Nildo, antes do conhecimento filosófico, em torno ali do século VI a.C., que foi o primeiro filósofo, foi o Tales, né? Tales de Mileto, né? Tales de Mileto. Os gregos, né, a sociedade em geral ocidental, buscava conhecer, ou buscar conhecer os fenômenos da natureza através dos mitos, né? Então, foi um período em que a mitologia preponderou, né? Os mitos são narrativas de deuses, de seres imaginários, de objetos que tinham poderes, né? E a mitologia grega, ela foi bastante rica, né? Tanto que a gente conhece a história dos deuses, dos semideuses, como os deuses do Olimpo, né? O Olimpo, né? Que era onde moravam os deuses. Zeus era o maior dos deuses gregos, né? A partir do momento em que o Tales começa a dar uma explicação mais racional para os fenômenos e para as coisas da natureza, o grego vai deixando a mitologia e vai desenvolvendo aquilo que ficou conhecido como conhecimento filosófico, né? Então, Tales de Mileto, ali por volta do século VI a.C., é tido como o primeiro filósofo do Ocidente, né? E a palavra filosofia é da junção de duas palavras que têm raiz etimológica grega, filosofia, que significa a busca pelo conhecimento.
Então, na filosofia antiga ocidental, nós tivemos os pré-socráticos, né, que buscavam a explicação das coisas através da cosmologia, e os socráticos ou pós-socráticos, né, que já não se preocupavam tanto com a cosmologia, e sim com a vida da polis, da cidade, né? Foi o período em que o direito, as ciências humanas, a política se desenvolveram, né? Chegando no fim da Idade Antiga, a gente entra na Idade Média, né? Na Idade Média, o fenômeno importante é o poder da igreja, né? Então a igreja passa a ter o poder econômico, o poder político, o poder em quase todas as esferas da sociedade, e a escolástica que a gente falou na live anterior foi a primeira escola de filosofia. Patrística, né? É a patrística, exatamente. A patrística foi a primeira escola. E, posteriormente, a patrística, a escolástica, né? Então, a escolástica vem após a patrística, né? Que é o que nós vai vamos... ser o objeto da live de hoje, né? Perfeitamente. Então, esclarecendo antes da filosofia, né? Existia, da Idade Antiga, a mitologia, que era dessa forma que eram conhecidos, né? A busca do conhecimento, até que foram Tales de Mileto, depois alguns outros, né? O primeiro filósofo... Epicuro e todos os demais, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Exato. E aí estamos, então, agora falando sobre a escolástica. Na live anterior, caso você não tenha assistido, nós falamos sobre a patrística, que é algo muito bacana e muito interessante também. Então, agora nós vamos abordar a escolástica. Houve, então, professor, um rompimento ali na base do conhecimento, para que fosse passado, então, na patrística existia ali aquela relação, né, fé e razão, a igreja dominava. Na escolástica, ainda tinha o domínio, de certa forma, da igreja, mas começou-se, então, a haver ali um certo rompimento, que foi a base para uma live que nós já conversamos e já deixamos aqui claro, e convidamos a todos, né, para participarem sobre a Reforma Protestante, que aconteceu, a base, assim, mais conhecido, né, foi Martim Lutero, mas teve alguns anteriores a ele também, como John Huss, né, antes de alguns anos, 100 anos, salvo engano, aí, uns 100 anos antes de Martim Lutero, tinha o John Huss, que tinha aí essa busca aí, né, de forma, digamos assim, não convencional, com os moldes até então dessa época, e ele buscava aí um novo conceito. Mas entramos então agora na escolástica. O que é ou o que foi a escolástica, professor? Então, olha só, a escolástica é uma escola, uma corrente de filosofia cristã, né, que surgiu na Europa, ali por volta do século IX, e permaneceu até início do Renascimento, no século XVI, né? A escolástica ela também pode ser entendida como sendo um método de pensamento crítico, que veio a influenciar muitas universidades medievais, né? Porque o que aconteceu na época medieval? As universidades, elas tinham a mantenedora, a Igreja Católica, né? Ou seja, os padres, os sacerdotes, eles eram os maiores detentores do conhecimento, né? E por serem os maiores detentores do conhecimento, eles fundaram as primeiras universidades europeias, né? E até os dias de hoje, a igreja ainda tem uma influência bastante grande na parte de educação. Veja, por exemplo, as universidades brasileiras, as PUCs, que são pontifícias universidades católicas, ou universidades católicas, ou universidade metodista, né? Universidade franciscana, ou seja, as igrejas tiveram como uma das suas funções o desenvolvimento também da educação, né? E os escolásticos trabalharam também bastante na parte educacional.
Então, veja, por exemplo, os primeiros professores do Brasil eram padres jesuítas, né? Padre José de Anchieta e Padre José da Nóbrega. Então, Perfeito. também na educação brasileira, os primeiros professores eram religiosos, eram sacerdotes. Então, só para a gente ver o poderio, a influência da igreja desde aquela época até hoje, né? Sim. E a escolástica, ela teve, né, podemos dizer que houveram 3 fases dentro do período da escolástica, né? Ah, sim, Uma 3 fase fases. foram se passando a outra, e baseado também em uma outra coisa, quando nós colocamos lá os direitos humanos, né, de primeira fase, primeira geração, segunda geração. Então, o conhecimento, ele é progressivo. Se nós analisarmos que antes da filosofia tinha, na Idade Antiga, tinha mitologia, depois passou para a filosofia, e houvera ali uma difusão muito grande de pensadores, de pessoas que buscavam conhecimento, alguns que concordavam, alguns alunos tiveram mais destaques do que propriamente seus professores, né? Porque buscavam, o professor chegava, trazia o conhecimento até um ponto, mas esses alunos, eles desbravavam mais alguma coisa, ampliavam o conhecimento, e vinha outro e ampliava mais ainda. Então, podemos dizer que houveram 3 fases, professor, do período da escolástica? Exatamente, né? E são 3 fases com características distintas, por isso que são fases, né? Uhum. A primeira fase, ela tem uma confiança nos pensadores na relação harmônica entre fé e razão, né? Ou seja, essa dualidade entre fé e razão vem até os dias de hoje, né? O conhecimento científico baseado na razão, ao passo que o conhecimento religioso é baseado na fé, sendo que a gente conhece 4 tipos de conhecimento. Primeiramente, antes da filosofia tinha a mitologia, né, que não é uma forma de conhecimento racional. Depois tivemos a filosofia, o conhecimento científico e o conhecimento religioso, né? Então, essa dualidade, essa luta, né, de explicar as coisas através da fé e da razão, já era uma discussão antiga dessa primeira fase da escolástica, né? Esses pensadores foram influenciados, sobretudo, pela patrística que antecedia, né? E eles discutiam a possibilidade de pensar numa fé racional ou elementos da fé por meio da razão. Olha que interessante, né? E alguns pensadores que se destacaram nessa fase foi o John, né? Duns Scoto e o Uhum. Santo Anselmo, né? É por isso que eu havia mencionado que o conhecimento, ele é progressivo, né? Ele vai sendo ampliado, sendo ampliado, sendo ampliado a cada vez mais. E o que me chama bastante atenção durante esse período era que não se tinham tecnologias, né? O Não havia conhecimento era transmitido de forma oral. de forma oral, né? Daí que vieram os primeiros padres copistas, né? Uhum. Escreviam tudo à mão, né? Todos os livros à mão. Então imagine a dificuldade de você ter uma obra ou do monge, né? Ficar vários anos escrevendo algo com centenas, milhares de folhas, né? Até a invenção da escrita era assim, né? Ou seja, Uhum. baseado na oralidade, e os livros eles eram raros porque eles eram feitos através dos monges copistas, né? E era à mão, né? Então, O até a trabalho que se invenção da dava, né? imprensa, né? Era bastante complicado, não era tão fácil hoje, que a gente tem vários mecanismos de busca de conhecimento, internet, livros, livro digital e outras coisas mais, né? Pois é, a cada vez mais conseguimos carregar dentro de um pequeno celular aí uma quantidade imensa de livros de conhecimento, enquanto nessa época algo fantástico. Mas aí então passamos para a segunda fase. Qual que era a característica da segunda fase, professor? Elas eram baseadas em grandes sistemas filosóficos, né? Com base na filosofia antiga, na ciência, na Seriam as lógica, na escolas, né, de retórica filosofia. e na fé cristã, exatamente, né? Então, olha só, é claro, né, que tanto a patrística quanto a escolástica tiveram influência dos gregos que antecederam a elas, né?
sendo que o principal pensador da patrística foi o Santo Agostinho, e o principal pensador da escolástica é São Tomás de Aquino, né? Sendo que o São Tomás de Aquino ele sofre uma influência maior de Aristóteles, por isso que é chamada de filosofia aristotélica tomista, né? E a filosofia de Agostinho, a filosofia agostiniana, sofre uma influência grande do Platão, né? Então, são algumas diferenças entre essas duas escolas, né? E o maior pensamento desse período, dessa segunda fase, foi, sem dúvida, o São Tomás de Aquino, né? Porém, tiveram outros pensadores também de destaque, como Alberto Magno, que foi, inclusive, professor de São Tomás de Aquino, né? Então, o Alberto Magno, que foi professor de São Tomás, pode ser considerado como um grande filósofo desse período intermediário, né? E de maior esplendor da filosofia escolástica. Então, a segunda fase foi a fase em que a escolástica mais se desenvolveu, né? Agora, o que acontece de interessante dentre um período e outro, sempre quando se passa de um ciclo para o outro, é exatamente um rompimento. Eu não diria assim, não um rompimento brusco, mas começa-se, né, na terceira fase, começa a acontecer uma decadência, né, professor? Porque a igreja quer manter todo o poderio, uma rigidez, e as pessoas começam, então, a buscar algumas coisas diferentes, e aí entramos na terceira fase, uma fase que começa a entrar, de certa forma, uma decadência, professor. É uma decadência e a ciência começa a se desenvolver mais, né? Então a igreja ela vai perdendo aquele poder tão forte, embora ela ainda seja influente até hoje, né? E nesse período da terceira fase, em que é o declínio da escolástica, aconteceu por conta da rigidez da igreja em pensar as relações teológicas, né? O que vai perdendo força também graças ao Renascimento, né? E um dos maiores pensadores dessa terceira fase foi o filósofo Guilherme de Ockham, né? Também muito Navalha de Ockham, por exemplo, né? Que é bastante discutida na filosofia, né? Então, é interessante notar na cronologia da história da filosofia que sempre que uma corrente vai perdendo força, vai surgindo outra, né? Sempre que uma fase de uma corrente vai perdendo força, vai surgindo outra, né? Por quê? Porque o conhecimento é elástico, né? Então, mas o que, por exemplo, nós verificamos sempre em determinados períodos, professor, que existiam métodos, né? Qual era o método da mitologia? Eram narrativas, né? Lendas, né? Contos das narrativas, né? Contos das lendas, né? Oralidade, né? Agora, na escolástica, qual que era, assim, os métodos, professor? A característica, né? Principal do método da escolástica. Então, vamos falar assim, primeiramente entender que é método, né? Método é uma palavra que vem de métodos, que significa caminho para, né? Caminho para se buscar o conhecimento. Assim como a gente tem um método escolástico, tem outros métodos, né? Então, tem método dedutivo, indutivo, bibliográfico, etc. Mas vamos abordar o método escolástico. O método escolástico ele era baseado em duas palavras que têm origem latina, a lectio e a disputatio, né? Foi um período chamado de livresco, né? Ou seja, é uma fase em que o estudo era bastante baseado na leitura, né? Não tinham outros recursos, né? Não tinha muitos os recursos naturais, né? Os recursos naturais. Então, o professor levava os alunos, primeiramente, para lécio do texto, a leitura do texto, né? Em seguida, a cursorie, que é a interpretação disso, e, por fim, a expositio, né? Esta última fase, ela consistia na observação e análise da construção gramatical, chamado litera, né?
Em seguida, o sentido imediato, sentido sensus, em latim. E, por último, o sentido da doutrina, setentia, né, em latim. Então, ele era baseado na análise e interpretação de textos, né? Era um período chamado de período livresco, de livros, né? Então, hoje também se tem uma grande influência da escolástica na abordagem tradicional de ensino, né? Então, esse método que a gente tem do professor à frente, os alunos sentados em carteira, né? Isso vem da escolástica, né? A lousa, né? Então, é para a gente ver a influência dessa corrente de pensamento até os dias de hoje. Claro que o método não é mais esse, né? Sim. Porém, muita coisa da escolástica, né, permaneceu com uma força menor, mas permaneceu. Agora, dentro do período da escolástica, assim como na Reforma Protestante existiram muitos, mas Martinho Lutero que é o mais difundido. Durante o período, os pré-socráticos, Tales de Mileto. No período socrático, Aristóteles, Platão, Sócrates. Mas no período da escolástica, qual foi o grande nome da escolástica, professor? Nós já falamos, né? Sim, o São Tomás de Aquino, né? São Perfeito. Tomás de Aquino, inclusive, tem vários tópicos dele que são estudados dentro da filosofia do direito também, né? Então, o principal livro dele é a Suma Teológica, né? Na Suma Teológica, ele trata da questão da lei, a questão da justiça, e nela a gente vê a forte influência aristotélica no pensamento de São Tomás de Aquino, né? Agora, professor, o senhor tocou num ponto interessante que me fez... No livro de São Tomás de Aquino, Leis, já faço um convite aqui para falarmos sobre... Não se tem muito material sobre isso, mas vamos fazer uma live também, além da Reforma Protestante, sobre o direito canônico. Sim, o direito canônico é bastante interessante, que trata... o direito canônico surge na época medieval, né? Ele sofre uma série de reformas e ele existe até os dias de hoje, né? Inclusive, existem os tribunais eclesiásticos, a igreja, a questão do Vaticano como um Estado, né? Então, o Vaticano é um Estado onde o Papa, além de sacerdote, ele é o representante do Estado do Vaticano. Então, tem muita coisa interessante que, inclusive, é estudado em direito internacional, né? Então, é um assunto muito, muito vasto, muito importante, né? Perfeito. Vamos fazer uma live, vamos combinar. Quem quiser que a gente faça essa live, inclusive, deixa aqui nos comentários, mesmo que você assista depois, caso você goste desse tema. E eu te convido a sugerir um tema aqui, dentro disso que a gente tem condições de falar, né, professor? Senão não adianta colocar um tema aí que a gente não conheça, ou que a gente pelo menos tem uma base para buscar, pesquisar e trazer aqui para vocês. Mas São Tomás de Aquino nasceu na Itália em 1225 e faleceu também na Itália no dia 7 de março de 1275, muito jovem, morreu muito jovem, né? Sim. Professor, o que nós podemos dizer mais aí sobre São Tomás de Aquino, que também teve um outro, o seu professor, né, o seu orientador, né, o Alberto Magno. O que nós podemos dizer mais aí sobre algumas São Tomás de coisas Aquino, sobre as suas obras? Da vida do São Tomás, né? Além de teólogo, ele foi filósofo, ele era padre dominicano, né? Então, a igreja tem diversas correntes, né? Os franciscanos, etc., né? Ele era dominicano do século XIII, né? E ele foi declarado santo pelo Papa João XXIII em 1323, né? Ele é tido como um dos principais representantes da escolástica, né? E também é tido como doutor da Igreja Católica, né?
Tanto que nas bulas papais, inclusive as atuais, as mais modernas, vários papas citam o nome de São Tomás de Aquino, né? Uhum. Ele buscou o uso da filosofia grego-latina clássica, principalmente aristotélica, para compreender a revelação religiosa do cristianismo, né? Ele procurou, através da filosofia e da teologia, estabelecer uma harmonia entre o racionalismo aristotélico e a tradição cristã, né? Olha que interessante na questão política, né? Ele defendia que a política deveria estar subordinada à igreja, né? Uhum. Pois né, a igreja, no entendimento dele, tinha um conteúdo ético, né? Que seria a busca pelo bem comum, o respeito aos direitos do homem, né? E a busca pela moral, né? Claro, né? Ele era um homem da igreja, né? Então, o entendimento dele, a política deveria estar ligada à igreja, que vai romper somente ali com a Revolução Francesa, né? Perfeito. Para vocês terem uma ideia do alcance, da influência, né, desse período, as universidades, como o professor colocou, as universidades medievais, elas eram baseadas nisso e virou uma base fundamental para, inclusive, universidades como Oxford, a Universidade de Paris. Eles utilizavam, né, uma metodologia bem rígida, né, baseado na lógica e na razão. Então, a Sim. influência desse período foi muito extensa e, como o professor mencionou aí, até hoje, né? Mas São Tomás de Aquino, né? Ele advoga que Deus é o motor imóvel de tudo, né? É a primeira causa para absolutamente tudo. E entrando um pouco aqui na parte teológica, né? Esse pensamento de São Tomás de Aquino, ele fazia, de certa forma, um paralelismo das eleições de efeitos presentes, casualidade, e quem falava disso? Aristóteles, né, professor? Aristóteles que usa o Causalidade. termo primeiro motor, né? Como aquele que cria as coisas, né? Uhum. E o São Tomás usa essa ideia aristotélica harmonizando com a teologia cristã, que é uma coisa bastante interessante, né? Com certeza. Porque ele buscava a harmonia entre fé e razão, né? A fé cristã com a razão grega, né? Uhum. Então, É o que... essa harmonização, ele trabalha bastante isso nos seus textos, nas suas obras, né? Perfeito. Por exemplo, professor, ele falava também sobre graus de perfeição. O que nós podemos colocar aí como... O que ele... Existia aí uma hierarquia de seres do universo? O que ele colocava nesse ponto aí? Nesse ponto ele trabalha bastante, ele chega a isso através da ideia de Aristóteles, né, do primeiro motor, né? Ele desenvolve isso na tentativa da harmonização entre a fé e a razão, né? Uhum. E isso é bastante interessante, que nesses graus de perfeição, ele defende uma hierarquia entre os seres do universo, né? E Uhum. segundo ele, o maior ser, claro, é Deus, né? Que tem o grau máximo de perfeição. E quanto mais próximo o sujeito se encontra dele, mais perfeito ele é, né? Uhum. Então, se Essa é uma Deus é a ideia. perfeição máxima, né? Aquele Uhum. sujeito que consegue se elevar mais Mais próximo dele é próximo um de ser. Deus, né? Exato, ele vai ser então como um ser mais celestial, né? Mas existe Uhum. a hierarquia, né? Conforme você disse, né? Sim, E até também mesmo, perdão, professor, até mesmo dentro, na Bíblia existe lá, né? Dentro da hierarquia do céu, na Bíblia, arcanjo, anjo.
Então, na Bíblia tem essa diferenciação de anjos: serafins, querubins, anjos, arcanjos. O arcanjo Miguel, no livro de Judas, né, um livro antes do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, onde ele destaca lá bastante o arcanjo Miguel. No livro de Daniel também, Miguel é um dos primeiros príncipes, lá no capítulo 12 de Daniel. Então, ele coloca, tem também Gabriel, então, que foi o que anunciou, né, o nascimento de Jesus, a Virgem Maria. Então, dentro desse contexto, tem também essa hierarquia dos seres celestes, e todos abaixo de Deus, né, o Criador, de Jesus, e um pensamento lá da patrística, né, a divisão da Trindade também, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por favor, professor, só um adendo aqui para a gente... Sim, bastante interessante. E um outro assunto também bastante falado na parte pedagógica da escolástica é que o ensino era dividido em 2 grandes grupos, né? E esses grupos de matérias, eles eram estudados, sobretudo, nas universidades medievais, né? Existia o trivium, né? E o quadrivium, né? Trivium são estudos relacionados à gramática, dialética, retórica. Trivium, 3, né? Gramática, dialética, retórica. Elas eram ensinadas no momento em que o sujeito entrava na universidade, né? E o quadrivium, 4, né? Quais eram as matérias desse chamado quadrivium? A aritmética, a geometria, a música e a astronomia, né? Que completavam as matérias ensinadas no período inicial da universidade, né? Eram consideradas as ciências naturais e necessárias do homem, né? Então, aí 2 termos que são bastante falados até os dias de hoje, né? Na parte da pedagogia tomista, né? O trivium e o quadrivium. Eram grupos de matérias que eram ensinadas nas universidades medievais, né? Professor, eu vou fazer uma pergunta para introduzir um tema para a gente falar de algo que nós gostamos bastante, que é o direito na filosofia de São Tomás de Aquino. Mas eu queria que o senhor colocasse o conceito para a gente da dialética e do filósofo que criou essa ideia. Assim, a dialética vem da Grécia antiga, né? De Heráclito. O Heráclito é tido como o pai da dialética, né? Heráclito também conhecido como obscuro, porque os seus textos eram de difícil interpretação, né? Então, aí ele trabalha o contraditório, né? A questão do contraditório e a questão do movimento, né? Sim, que são temas aí para a gente jogar lá para o direito. Exatamente, né? Contraditório e a ampla defesa, mas também, esse foi um ponto, a dialética foi um dos pontos, né, professor, que também contribuiu aí para a decadência da escolástica. Por quê? Porque eles passaram a procurar o conhecimento, não mais o conhecimento, né, mas debater os temas pela dialética e não pelo conhecimento propriamente dito, né? Esse também foi um dos pontos aí que contribuiu para uma nova fase que conhecido como Renascença, né? Exatamente. E a Renascença assume aí o lugar da escolástica culturalmente na sociedade, né? E esse período de decadência surge também um outro ponto interessante, que é o justnaturalismo e a ideia do direito universal. Exatamente, né? Essa é a introdução que eu queria fazer para a gente entrar no direito, na filosofia de São Tomás de Aquino, a relação dele, né, com Aristóteles, o que ele... Sim, né? Ele vai trabalhar principalmente aquilo que é chamado de teoria da justiça, né? Então, cada pensador
muitas vezes, tem uma concepção diferente do outro do que seja justiça, né? E essa ideia, essa concepção tomista, ela tem uma grande influência aristotélica, né? Então, São Tomás de Aquino, ele fala, por exemplo, em justiça geral, em justiça particular, justiça distributiva e comutativa, né? Com base em Aristóteles. A justiça geral é a justiça universal, dotada de princípios maiores e que era estabelecida por Deus, né? Que na teoria aristotélica era chamada de justiça natural. Então, olha só, né? Ele, né, se baseia muito em Aristóteles. Justiça particular, né, como o próprio nome fala, a particularização da justiça geral, né? Assim seria o uso da justiça nas relações particulares. E essa justiça particular se dividia em duas. Ela se dividia na justiça distributiva e na comutativa, né? A justiça distributiva é dar a cada um o que é seu, né? Meritocracia, né? É. De acordo com o mérito, né? Para ele colocava isso, né? Segundo o seu mérito, sendo uma justiça de subordinação, exato, onde havia uma relação do Estado com os súditos, ou seja, naquela época ainda não havia o cidadão, né? Conforme a gente conhece hoje. Era né? vertical e não horizontal. Exatamente. Nessa época, pessoal, as pessoas eram tratadas praticamente como semoventes. O que é semovente? É um animal, por exemplo. Um boi. Essa relação né, de súdito, né? Não tinham direitos. E aí ele começa, então, a fazer isso daí, né? Quem não tinha o título de nobreza era um servo, né? Um súdito, que trabalhava, pagava imposto, apanhava, ia para a guerra. E ficava calado. Ficava calado. Praticamente não tinha direito nenhum, né? E a justiça comutativa, né? Seria uma justiça de coordenação entre os particulares, que deveria ser equilibrada, né? Nessa comutativa, diferentemente da distributiva, não existe uma relação de subordinação, né? Então, na teoria da justiça tomista, temos a justiça geral, particular, que se divide em duas, a distributiva e a comutativa. E o que é interessante também é que ele tem a teoria das leis, né? Um outro assunto que também é bastante estudado na filosofia do direito, né? Professor, falando sobre a legislação, que é um dos livros, né, de São Tomás de Aquino, ele coloca lá a divisão das leis. A lei natural, a lei de Deus e a lei eterna, né, como ele coloca, e as leis divinas. Como que ele coloca isso daí? Porque tudo isso, todos esses escritos, ele serviu de base para as disciplinas, para várias disciplinas. Para o direito, especificamente, nós tomamos, entre aspas, né? Tomamos não é bem o caso, não é tomamos. Nós incorporamos. Pode ser melhor? Isso, exatamente, professor. Obrigado por colocar de forma melhor aí as palavras. Colocamos isso incorporado ao direito, não somente ao direito, porque como ele fala de leis divinas, incorporamos isso para a vida do cidadão. E baseado nisso, os cidadãos começam a ter um pouco mais de direito, não ser tratados como semoventes, que é o que nós vamos passar a discorrer aqui agora. Exato, lá, né? A lei eterna, o nome diz, é a lei de Deus, né? No sentido de ser uma lei perfeita e eterna, porque é a lei de Deus, né? O homem, por ter cometido o pecado original, não teria acesso a essa lei, né? Entretanto, em razão da misericórdia de Deus, né? Ele nos dá outras formas de conhecer a lei eterna, né? E aí, o São Tomás, ele fala em leis divinas, né? As leis divinas são os textos sagrados que têm a palavra de Deus, né? Ou seja, os sacerdotes, né? A lei do sacerdote.
que as pessoas devem interpretar, usar a hermenêutica, inclusive a hermenêutica surge primeiramente dentro de textos religiosos, né? Ela é desenvolvida em textos religiosos para depois a hermenêutica ser usada em outros ramos das ciências humanas, né? Então, as leis divinas são aquelas que são dadas aos profetas através de inspiração, né? Então, por exemplo, os 10 mandamentos de Moisés, né? Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, ame ao Senhor teu Deus. Exato, né? Guarde o dia, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, e aí vai os 10 mandamentos. Agora, professor, falando sobre a parte de legislação, o primeiro, assim, mais difundido e conhecido por muitas pessoas seria a lei de Deus. Mas existe algum código, um códice anterior a isso? Primeiro, assim, que nós temos conhecimento na era, digamos assim, das civilizações. Um dos códigos mais antigos é o de Hammurabi, tem o código de Manu também, que são milenares, né? São códigos muito antigos. Daí a lei dos profetas judeus, também muito antigas, né? No Oriente, os pensadores orientais, os pensadores chineses também, japoneses, né? Mas aqui no nosso, temos o código de Hammurabi, né? Mesopotâmia, né? Berço da civilização, né? Até então, berço da civilização, né? Mesopotâmia. Os códigos mais famosos e conhecidos por nós hoje são os códigos romanos, né? A grande... Por isso que eu quero fazer a live sobre o direito canônico. Sim, a grande contribuição dos gregos foi a filosofia. A grande contribuição dos romanos foi o direito, né? Então, os códigos romanos, né? Que o direito brasileiro é baseado bastante, né? No antigo direito romano, né? E levando isso ainda voltando um pouquinho dentro da teoria das leis de São Tomás, ele fala na lei natural, que a gente já abordou bastante, que são leis oriundas da própria existência do homem sobre a Terra, né, com base na razão. Então, ele já usa o termo razão aqui, né? E tem uma última lei aí, professor. A lei humana, né, que é a lei do direito positivo, a lei positivada, né, a lei que nós fazemos nos congressos, nos parlamentos, né? Então, a lei humana é a lei positivada, é a lei escrita, a lei feita pelos legisladores, né? Para diferenciar, pessoal... Não, perdão, professor, só para diferenciar, o senhor continua. O que nós, no direito nós dividimos as leis naturais, o justnaturalismo, pela lei positivada. Tá? O que é a lei positivada? É o que está escrito nos códigos, nas leis que nós conhecemos, a Constituição. E aí, dividindo um pouco aí, qual que é a Constituição, fazendo uma analogia, tá? Qual que é a Constituição Federal de um município? É a lei orgânica do município, é a Constituição Federal daquele município. Porém, existem leis do Estado, que é considerado também, fazendo uma analogia, tá? Um código do Estado e a lei, a Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, tá? A ela são subordinadas todas as demais leis. Professor, perdão. Não, e a lei natural, né, conforme a gente já falou anteriormente, né, ela não precisa estar escrita em lugar nenhum para que a gente saiba que ela existe, né? Como, por exemplo, direito à vida, por exemplo. As liberdades, né? E a lei humana é aquela que é feita pelo homem, né? E o que é interessante, a palavra lei vem do latim legere, que significa ler. Então, o que é a lei? É um texto escrito, feito pelo poder competente, e essa lei é de cumprimento obrigatório por todos da sociedade, né? Então, esse é o conceito de lei. Lei vem do latim legere, verbo ler. É um texto escrito, feito por quem tem competência para fazê-lo, e esse texto é de cumprimento obrigatório para todos os que vivem numa determinada
sociedade, né? Então, só para complementar a Ótimo. etimologia da palavra lei, né? Excelente, professor. Obrigado aí pela complementação aí. Veio para fechar de fato aí essa parte aí da live até aqui. Então, depois que surgiram aí essas leis, em que existia a lei natural, o que é o justnaturalismo, né? Nasceu, já tem alguns direitos, né? Ela não precisa estar escrita. E aí passou-se, então, o cidadão passou a ter, assim, uma finalidade, que São Tomás de Aquino coloca isso. Eu vou pedir que o professor Samuel escreva aí sobre isso. A partir de então, depois de haver essas divisões de leis, ele coloca ali, tentando colocar essa divisão, né, a lei eterna, a lei divina, lei humana, lei natural. Qual a finalidade, então, passa a ter o cidadão, professor? Então, olha só, primeiramente, procurar falar a concepção de cidadão atual, né? Então, atualmente, quem é cidadão? É o sujeito que tem direitos e deveres na esfera civil e política, né? Uhum. Direito de Então, hoje, votar, por exemplo, sufrágio. direito de votar e outros mais, né? Participar de se candidatar, etc., né? Então, agora, voltando a São Tomás de Aquino, né? O São Tomás de Aquino acreditava que tudo tem uma finalidade, nada é o acaso, né? Uhum. E para ele, no entendimento dele, o cidadão tinha como finalidade participar da vida política, né? É isso? Então, com base em Aristóteles, que estabelecia que a finalidade do ser humano era a felicidade, e essa felicidade somente poderia ser realmente conquistada através da vida política, né? Política que vem de polis, a cidade-estado grega, né? Então, a política, o que é? Exercer os seus direitos e deveres dentro da esfera da cidade, da antiga polis, né? Polis política, né? A atividade ativa dentro da cidade grega, né? Perfeito. O São Tomás de Aquino também entendia que havia um ponto de vista da pessoa, né? Agora com base na teologia. E essa finalidade seria a salvação, a vida eterna, né? Então, para o São Tomás de Aquino, o objetivo do cidadão, né? O fim do cidadão, meio para o fim do Uhum. sujeito, né? Por quê? Porque aquele cidadão que tem uma vida justa, por consequência, ele terá merecimento aquilo que é conhecido a vida eterna, né? Então seria esse o entendimento, né? São Do Tomás de São Aquino. Aquino, né? Perfeito. Para a teologia, essa também é a finalidade, né? Deus nos criou com esse propósito, né, de salvar-nos, né? Aliás, originalmente nem de nos salvar, mas que o ser humano não houvesse cometido o pecado, né? Uhum. Mas, professor, lei, direito e justiça são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, né? Então, falando de algumas concepções que tem dezenas, né? Então, vamos falar uma Aham. delas. O que seria o direito? Direito é um conjunto de normas jurídicas que tem como objetivo regulamentar a vida do indivíduo na sociedade, né? Então, nós temos o conjunto de normas, a Constituição, os decretos, o Código Penal, o Código Civil, o CLT, tudo isso tem a finalidade do quê? Regulamentar a vida do sujeito na sociedade em que ele vive, né? Aham. A lei, ela vem do latim legere, que significa texto escrito. Então, o que é a lei? É o texto escrito, feito por um poder competente, que é o poder legislativo, e uma vez feito, publicado da maneira correta, esse texto é de cumprimento obrigatório por todos aqueles que vivem numa determinada sociedade, né? Agora, a justiça tem várias concepções de justiça, né? Só hoje nós falamos em 4,
Então, vamos usar a concepção tomista de justiça, né? A justiça distributiva. Então, no entendimento de São Tomás de Aquino, justo é dar a cada um o que é seu segundo seu próprio mérito. Então, é um conceito. Tem outros, né? Maravilha. Então, nem sempre a lei é justa, né? Nem Porque sempre a a lei é lei justa. é feita por homens injustos, falando no aspecto tomista, né? Então, se o homem não é perfeito, se ele tem o pecado, ele nem sempre faz a lei visando o bem comum, né? Então, existem leis justas e existem leis injustas. Então, lei é uma coisa, justiça é outra, direito é outra coisa, né? Perfeito, o ordenamento jurídico pode ser justo ou não, né? Então, por exemplo, o ordenamento jurídico nazista era totalmente injusto. Mas ele conseguiu dar legalidade. Conseguiu dar legalidade, né? Existia uma lei, o que foi colocado agora aqui, professor. Uma lei que era legal, tinha o aspecto legal, mas que era injusta. Totalmente injusta, autoritária, arbitrária, ditatorial, né? Então, Completamente. nem sempre o ordenamento é justo, né? Agora, no Estado democrático de direito, com certeza, a maior parte das leis, pelo menos, são justas, né? Sim. Que reconhece o direito do cidadão, né? Os direitos humanos. Então, só para a gente saber, né, que justiça é uma coisa, né, e direito é outra coisa, né? Não é? Perfeito, e lei é professor. outra coisa. Só para a gente ter uma diferenciação entre os termos, né? Excelente, professor. E eu quero deixar aí aberto as suas considerações finais. Mais uma live. Pessoal, olha só. Importante. Nós começamos a fazer essas lives do canal, do escritório. Para você que está nos assistindo agora, ou que você vai nos assistir depois. E eu consegui 100 inscritos neste canal que nós estamos fazendo essa live. Tem o canal do professor Samuel Merbach, que está quase chegando em 100 inscritos. É muito importante para o canal, para que a gente tenha mais alcance. É um conteúdo gratuito. Nós dispusemos o nosso tempo aqui para passar essas informações. Gostamos de fazer isso, claro. E convidamos vocês a contribuir nesse sentido, de se inscreverem no canal para que possamos fazer lives também do canal do professor Samuel, possamos ampliar alguns recursos que o YouTube ele vai liberando de acordo com o número de inscritos, fazer lives de celular. Isso daria um pouco mais de facilidade, porque hoje nós fazemos de uma forma um pouco mais rígida. Às vezes, se o professor tiver, sei lá, em viajar, o professor viaja bastante, então ele pode fazer essa live de qualquer lugar. Se ele estiver dirigindo, alguém vai dirigindo, ele vai fazendo essa live de onde ele estiver, e nós queremos contar com vocês, com essa contribuição apenas. Curtindo e compartilhando e comentando também, isso é muito importante. O YouTube, ele tem, né, os algoritmos que eles identificam pelo número de curtidas, pelo número de visualizações, e convidamos vocês a se inscreverem nos nossos canais. Professor, considerações aí finais sobre... Uma das coisas, né, que o pessoal sempre pergunta, quais são as principais obras do São Tomás de Aquino, né? Legal. Ele tem uma obra Verdade e Conhecimento. A obra principal dele talvez seja a Suma Teológica, né? Que são 8 tomos de livros, né? Bastante completo. E a Suma contra os Gentios, né? São 3 obras para os colegas aí que quiserem se aprofundar no assunto, né? Perfeito. E também é interessante falar um pouquinho sobre o término da escolástica, que acontece entre os séculos XIV e XV, né? Porque ela acabou levando em consideração formalismos dialéticos e discussões que nem sempre
eram de interesse da comunidade, né? Nesse período, tivemos como os principais expoentes o Guilherme de Ockham, né? E o Nicolau de Cusa. Com a Renascença, a escolástica vem perdendo cada vez mais força, né? E, em razão disso, a gente entra no período do Renascimento, né? Que foi um período também bastante interessante, que em lives futuras, certamente, a gente vai falar dos principais pensadores dessa época. É um período em que a ciência se desenvolve bastante, né? As coisas começaram de uma forma, digamos assim, uma aceleração no conhecimento fantástico, né, nesse período. Exatamente, né? Perfeito, então, professor. Suas considerações finais aí, agradecer ao pessoal, convidar para se inscrever no seu canal aí também. Já fiz o convite, mas reforce. Então, pedir que os colegas deem o like, né, na nossa live, no nosso material, no nosso conteúdo, e se inscrevam no canal do professor Samuel Merbach para a gente fortalecer o canal e levar, né, as nossas lives e o nosso material para um número cada vez maior de pessoas, né? Então, a gente Perfeito. O professor fala dos quadros, dos novos quadros do canal. Sim, os novos quadros do canal, a gente tem dicas em português, né? Então, algumas coisas, alguns erros que são corriqueiros da língua portuguesa, a gente comenta, né? Para que a gente tenha uma forma assertiva, sendo que a língua portuguesa é uma das mais difíceis, né? Do mundo, né? É uma língua difícil. E a gente também tem Pergunte ao Professor, o quadro Pergunta ao Professor, que você pode mandar uma pergunta de filosofia, de direito ou de história no e-mail professorsamuelmerbach@gmail.com, e durante as semanas a gente responde as perguntas feitas pelos nossos amigos que estão nos assistindo. Tem também o quadro X da questão, que seria a resolução de questões. Questões de vestibular, de ENAD, de ENEM, né? Perfeito. Então, a gente pessoal, também vai trabalhar com questões de concursos de forma a elucidar, né? A facilitar o estudo daqueles que estão buscando aí aprovação em concursos ou exame de ordem e assim por diante, né? Inclusive, saiu o edital hoje, o novo edital do 33º exame da ordem da OAB. Se vocês quiserem, nós podemos colocar algumas questões, né, professor? E filosofia e ética caem no exame, né? São ética... direitos humanos também, né? Com certeza. Então, são lives e vídeos que nós fizemos, que é de conteúdo de exame de ordem, né? Que é um incentivo maior ainda para as pessoas participarem, se inscreverem nos canais, né? Exato. Professor, eu creio que para a OAB, algo que a gente pode fazer seria uma live sobre ética, né? Pegar questões né? de ética e ir respondendo, né? Sim, ética profissional, né? Sim, ética profissional. E o estatuto também da OAB. O que vocês acham aí, pessoal? Escrevam aí nos comentários, mandem perguntas e o professor Samuel vai responder. Que a gente possa responder, né, Nilton? Tá certo, então. Pessoal, muito obrigado a você que esteve até agora. Obrigado mais uma vez, professor Samuel, por compartilhar aí o seu conhecimento, disponibilizar o seu tempo. Obrigado por ajudar muitas pessoas aí, né, através desse conhecimento, porque difundir o conhecimento é algo muito gratificante, fazer parte do conhecimento, da transformação cultural de alguém, e isso é algo que verdadeiramente não tem preço, né? Ver as pessoas crescerem. Excelente noite, pessoal. Excelente noite, professor. Obrigado. Até a semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.